Jovi, primeiro, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu confesso que tinha bastante expectativa com relação a essa nossa conversa, porque eu acho que o que você estuda, o seu assunto, é tão interessante e diz muito respeito ao conceito que a Consciente adotou, que é entender que se não houver nenhuma interação com o corpo físico, a gente não consegue reequilibrar o todo, né? Então, inicialmente, eu queria só pedir para você fazer a gentileza de nos contar um pouquinho a sua história, a sua trajetória pessoal, profissional, para que as pessoas conheçam um pouco melhor você. Certo. Você consegue me ouvir bem? Super bem. Seu áudio está Legal. ótimo. Tá. Então você está gravando já? Já. Tá. Dulce, como você tá? Eu não sei se ela vai Tudo bem? querer. Ele vai gravar. Eu não sei se você vai querer aparecer. Como é que você vai divulgar isso? Que ele vai editar Eu tô depois. de pijama, acho que é melhor fechar o vídeo, né? Não, vamos ver. Não sei como Ninguém é que é. sabe que você Como é está que de foi? pijama. Ah, é? Ninguém tá vendo quem tá. Só vem a Não, gente. não, o pijaminha está ótimo. Ah, tá. Mas na gravação apareceu e você? Só? A gente pode editar isso depois. Ah, tá, Eu aquele, posso. assim, porque quando aparecem outras pessoas tem toda aquela de direito de imagem, isso que eu fico mais preocupada com isso, Tá bom, tá bom. né? Eu mudei a visão da página. A gente pode depois dar uma editada nisso também. Mas as Se você pessoas fiquem à quiser, vontade de ocultar a imagem também, não tem problema. mas também tem um jeito que você coloca no Speaker View, você Uhum, faz um pin em mim e você, e a gente fica como se fosse os dois como num aquário, e aí fica mais fácil de você editar. legal. Eu Não acabei de sei. fazer aqui um speaker view, Boa noite, Mônica, boa noite. e Boa aí noite, eu Mônica vou Curar. Oi, Mônica. combinar você e eu. Tudo bem? A Mônica, quem mais está aqui? Regina. Oi, Mônica. Pronto, estamos só Bom nós te dois ver. aparecendo aqui na tela. A Dulce, certo. Veja de um jeito que você grava com. E você vai ter menos trabalho para. Boa noite, Regina. Tudo bem? Você está em Campinas? Acho que sim, né? Gente, eu vou lançar meu livro que eu organizei sábado. Esse livro aqui em Campinas. Estaremos lá. À tarde, vai ser muito legal. Regina, vai ser em Barão Geraldo, pertinho. Apareça. Esse livro, gente, ficou muito legal. Eu recomendo todo mundo ler, porque é um tema muito atual e a linguagem que ele foi escrita é muito fácil. Acho que esse era o objetivo desse livro, né? Vamos checar Ah, desse tá jeito. morando em Valinhos. Ah, nem tão longe. A Dulce está mais longe, a Mônica está mais longe. O Renan que estava conversando comigo, está no Espírito Santo. Eu falei, vem, Opa, um avião que você vai pegar seu livro. Mas é um livro que realmente foi feito a muitas mãos e realmente indico vocês lerem, que deu bastante trabalho dele acontecer, mas foi tão prazeroso, viu? Foi que muito bom. legal. Estou ansioso para Bom, vê-lo. você vai gostar. Ele foi escrito para ser lido mesmo, não é uma linguagem difícil. Legal. Bom, então, fora essa dúvida que eu tinha, Renan, tudo bem? Ah, que bom! Então, eu acabei de falar de você. Você está no Espírito Santo, né? Isso. Ah, que legal. Eu vi você falando sobre as pessoas irem presencial no livro, eu fiquei. Venha, Mas venha. pega um ônibus e vai, gente, segue o caminho. Vai ser divertido. Bom, e aí tem esse livro que está rolando. Acho que para quem gosta desse assunto, está numa linguagem muito simples. Ao mesmo tempo que ele introduz, ele tem um pequeno guia de exercícios. Então, a maioria deles demonstrados no YouTube, na conversa, e uns não. Uns que são, especialmente da segmento ocular, eu uso bastante, que a gente está sempre na tela aqui, né? Então, os do segmento ocular são muito legais, muito bons. Bom, Alexandre, eu só fiquei na dúvida dessa coisa da gravação, então depois você vai editar, as pessoas podem ficar tranquilas, né? Sim, sim, Bom, aí vocês podem fazer perguntas também, né, gente? claro, claro. O Bom, chat está aberto. Alexandre, o que você me perguntou? Você me perguntou sobre. Tá, como eu cheguei nesse caminho, né? Para você falar um pouco da sua trajetória Nossa, pessoal e profissional, eu sei mas é que muito é longa e difícil, hein? bastante cheia.
Eu fiz muita coisa. Ah, o Alexandre. Então, queria te conhecer, Regina. Uhum. Hoje é um Bom, comecinho. vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer ao Alexandre a, a iniciativa dele de reunir profissionais de diversos saberes, né, para compor um grupo, e esse grupo do consciente ter, assim, oferecer para as pessoas o que elas precisam, né, estar atento ao que elas precisam e poder oferecer serviços que elas se identificam, né, com os terapeutas e com as abordagens que elas se identificam, né. Então, parabéns para o Alexandre, espero que prospere esse ano de 2022, 2023, com o grupo aí. Bom, Legal. como que eu comecei nisso, né, gente? Olha, é uma coisa muito difícil. Talvez o Renan leu meu currículo, achei super legal, porque já resume. Porque é uma história muito comprida, porque quando eu pergunto assim, quando eu comecei a fazer filosofia? Eu comecei a fazer filosofia com 4 anos de idade. Uau. Com 4 anos, né? Que tinha aquela família nuclear monogâmica, o papai, a mamãe, os filhinhos, e aí, né, para viver feliz para sempre. De repente, num dia, eu tinha 4 anos, chegou uma notícia, né? A gente estava esperando meu pai para ir para a missa, uma família católica, né? E de repente ele não chega, ele não chega, ele não chega, ele não chega, não chega. E aí chega uma notícia de uma polícia rodoviária, que não tinha WhatsApp, não tinha não, nada. Então chega um policial rodoviário e comunica para minha mãe, né, que meu pai tinha sofrido um acidente fatal, que ele tinha morrido na hora e que era isso, né? E aí meu Deus, o que está acontecendo? A minha mãe muito, né, imagina com uma criança de 4, outra de 10, outra de e assim, e ali eu começo a fazer filosofia, porque a minha pergunta era o que aconteceu com meu pai, para onde ele foi, e se morreu, o que que é morrer, e por que que uma pessoa morre tão cedo, se morreu vai para onde? Perguntinhas básicas, né? Assim, essas são as minhas perguntas, que é de onde a gente veio, para onde a gente vai, e se morre, vai para onde? Qual que Uhum. era a conversa ali na época, né? Olha, seu pai fez uma viagem, né, que ele viajava, e eu não pude participar, porque na época era na família ali, não poderia participar do enterro, que não sei o quê, depois eu tive que enterrar meu pai com quase 30 anos, tá? Porque esse enterro não acontecia nunca, teve que acontecer em algum momento. Então, ele sempre viajou e foi para o céu, e, cara, foi para o céu, né? Que quem vive no céu? Deus e os anjos. Então, ir para o mundo, ir para a espiritualidade, ir para esse mundo espiritual, foi minha salvação, né? Ir para esse bloqueio ocular, né? Foi minha salvação, né? E aí que os anjos, né? Quem conversa com Deus? Os anjos. Então, desde criança, rezo para anjo, gosto de anjo, porque os anjos iam fazer essa comunicação entre o lugar que eu tô e esse lugar que não é visível, né? E aí, com 12 anos, eu estava assistindo Irmão Sol e Irmã Lua, que é um filme muito bonito de São Francisco de Assis. Eu só chorava, chorava. Minha mãe, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, eu não consigo parar de chorar. Ninguém entendia. E aí, eu terminando o filme, eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu falei, eu quero ser isso. Eu quero ser isso. Eu falei, mãe, eu vou embora daqui 12 anos. Eu já tinha tentado fugir com 7, a minha avó sempre me ajudou a fugir. Minha avó morava com a gente, falou, vó, eu não aguento esse pessoal, nada a ver comigo, essa coisa. Eu vou fugir. E ela sempre falava, vá, pega essas coisas, né? Minha mãe está aqui. Minha mãe está aqui em casa hoje. Né? Era uma coisa muito legal poder fugir, poder ir e poder voltar. Então tinha essa figura que me autorizava a sair, né? E com 12, eu pensei, agora eu saio mesmo. Então, ir para esse lugar, que é para essa espiritualidade, para esse mundo espiritual, sempre foi uma saída, né? Que bom que não era suicídio nem nada, era ir para essa Uhum. espiritualidade que Uhum. daria essa saída dessa angústia de ter um contato tão prematuro com a finitude, com a morte. Então, o coronavírus, essa coisa, eu me atravessei bem, porque eu desde sempre tive esse contato. E é uma questão muito importante a gente pensar que quando a gente perde o sentido da morte, a gente perde o sentido da vida. Então, o Platão, desde o começo, ele tem uma coisa muito interessante, está no Platão, depois está no Montaigne, filosofar é se preparar para a morte, né?
Porque a filosofia, desde o começo, ela é uma proposta de contato com a finitude. Então, ter contato com a finitude é ter contato com fracasso, com falir, com acabar. Isso ressignifica a nossa forma de lidar com o estar vivo, né? Incrível. Então, assim, desde Muito legal. criança, essas questões estão ali. Li essa filosofia, eu sempre gostei. Bom, aí com 17 anos, eu ia para uma comunidade, né? Então, tinha que fazer filosofia antes de fazer teologia. Eu falei, eu vou prestar filosofia porque já tem a ver. E eu ia para as comunidades e não me identificava com nenhuma. É uma pessoa nômade, né? Então, eu não me identificava com aquele lugar. Eu ia falando nada a ver comigo. Então, eu fiquei sem comunidade religiosa durante muito tempo, né? E falei, então, vou prestar filosofia fora da igreja e me decido depois. Aí, para quê, né, gente? Então foi o início do fim ali. Porque É o começo de foi tudo. o início do fim daquela identidade religiosa, né? Sim, sim, sim. Era uma identidade tão sedimentada que me tirava daquela angústia toda e que eu via aquilo ruim, porque eu pensava, gente, lendo o Sartre, lendo Nietzsche especialmente, né? E lendo os filósofos, e o Marx, né? Quando eu li o Manifesto do Partido Comunista, as pessoas odeiam o comunismo, morrem de medo de comunista, né? Não sei o quê. Falei, então eu ler esse Manifesto do Partido Comunista, que demônio é esse, né? Eu li e chorei. Falei, que é isso? Né? Falei, gente, ele está falando trabalhadores do mundo inteiro, univos. Eu chorei. Falei, cacete, ele está percebendo. Cacete, caraca, né? Ele está percebendo uma dor coletiva da exploração e está dizendo: vocês podem parar de ser explorados e acabar com a desigualdade, e começar a distribuir essa renda, e vamos ser igual. Falei, nossa, que coisa linda, né? E é isso, nossa, só piorava. E aí, minha formação católica anterior, né? Era uma formação ligada a comunidades eclesiais de base. Então, a gente não tinha medo do Marx. Né? O Frei Carlos Mestres, o Leonardo Boff, os autores que eu lia com 10, 11 anos de idade, lia mesmo, né? Esses autores, eram autores que falavam de Jesus Cristo que estava com os oprimidos. Aí, naquela época, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica que chama Opção Preferencial pelos Pobres. Quer dizer, Jesus Cristo fez uma opção preferencial pelos pobres, porque quem com ele andava eram os excluídos da sociedade. Tinha um livro muito bonitinho, eu li também uns 10 anos, acho, chamava Jesus Cristo na Contramão, né? Que era, morreu na contramão atrapalhando o sábado, que era a construção. Morreu na contramão atrapalhando o sábado, quer dizer, ele morre numa sexta-feira, vai ter que fazer um funeral no sábado, que não se podia fazer nada. Então ele já morre na contramão e ressuscita no domingo. Quer dizer, essas eram as minhas imagens, né? Os anjos, esse Jesus revolucionário, essas figuras. E depois, com o trabalho, essas sensações de mão, minha avó era benzedeira, né? Numa comunidade que se você pegar a história da avó, eu tenho no meu quartinho de meditação o tapete da minha avó, que ela deixou para mim. Era uma mulher benzedeira, parteira, numa comunidade que você não vai ter médico, você não vai ter obstetra, nada disso. Então, aquelas mulheres ensinavam para as mulheres como fazer ervas para se curar, garrafada é uma coisa, né? E saber fazer um parto, saber. Então, eu escutei isso. Então, eu acho que muito do terapeuta que eu sou era de ver a minha avó, de como é que essa mulher atuava, sabe? E é muito legal ter poderes mágicos, né? Tinha uma coisa de garrafa mesmo, né? Que punha na cabeça e aí virava o copo, subia uma bolha, a dor de cabeça saiu e falou, nossa, é o Harry Potter, né, gente? Eu convivo com o Harry Potter em casa. Então, era muito legal ter essa referência, né? Só que isso foi mudando com o processo da filosofia. Eu tive uma fase super cético, bem cético, né? E tentando buscar essas respostas, né? E aí, nesse processo de adoecimento, acho que é só perguntar da minha vida, vai ficar uma hora falando da vida. Resumindo, né? Nesse processo de adoecimento, eu fui para a psicanálise como paciente e adorei a psicanálise, né? Mas só que minha psicanalista era bem psicanalista, então tudo que eu falava das sensações que eu tinha, do benzimento, da coisa espiritual, ela era um capítulo à parte, ela me dava o Thomas Mann para eu ler, né? Minha psicanalista deu o Thomas Mann, que era um leitor de Nietzsche, e adorei ler aquilo. Essa desconstrução dos 10 mandamentos, Moisés, Depois eu fui ler no Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche mesmo, né? O dia que eu li o Crepúsculo dos Ídolos, eu conversei sozinho uma tarde inteira. Meu amigo falou, nossa, você tá falando com quem? Eu falei, tô falando com Nietzsche. Eu não...
Ele falou, você tá falando sozinho? Eu falei, eu tô conversando com ele. Porque como que ele faz isso, né? Tudo que eu acreditei ali, os ídolos são crepúsculos é quando cai, né? Caem todos esses ídolos, o que que fica? O que que resta? Né? Então você tem que entrar em contato consigo e o que que sobrou, né? E aí o yoga foi muito importante para mim. Uma personagem foi muito importante para mim, né? Eu sou muito grato a ela. Que eu estava bem adoecido com pânico e raio, fazendo análise e comecei a fazer yoga. E aí eu fui numa uma moça que ela fazia Reiki, que é uma terapia integrativa, né? Uhum. E a minha mãe falou, vai lá, não tem nada a perder, né? De graça, né? E eu fiz a primeira sessão. Foi tão interessante que naquela primeira sessão, é, as mulheres não viam nada daquilo que eu vi, né? Eu tive uma sensação de claridade, era uma claridade dourada. Eu falei, nossa, mas é tão bonito que vocês fazem. Ela não estava vendo nada daquilo. É tão bonito que vocês fazem, dourado, não sei o quê. Elas, que legal, né? Tipo, depois que elas me falaram, a gente não via nada do que você via. Tudo bem. Então, aquilo foi tão impactante para mim, aí eu fiz um processo que eram 4 sessões, e eu trabalhava na época, era monitor de filosofia numa escola que não pagava nem a pau, gente. Eu estava ali há meses sem receber. E aí a professora chegou, era bióloga, biofísica, então ela explicava tudo pelo curso que ela tinha feito de biofísica, e era aluna da Bárbara Brena, do Mãos de Luz, né? E ela explicava com aquelas imagens, eu falei, nossa, tem muito sentido, eu sinto muito energia minha, dos ambientes, então eu gostei dela. Ela chama-se Mira Palota, é uma mulher muito querida. E ela falou, vem, e eu fiz o curso com ela na época, e ela falou, olha, eu quero te dar um mapa astral de presente. Eu falei, imagina, eu cético num grau, né? Eu falei, mas essa mulher vai dar um mapa astral, gente, que perda de tempo dela. Mas eu venho, você está me dando de presente, eu vou. E teve muito sentido, não a leitura daquilo, mas a conexão que ela fez comigo. Claro que, né, tudo o signo que ela leu lá, na época, para mim, não tinha sentido nenhum. Mas o que ela fez de conexão comigo, e ela falou, olha, você vai ler um yogi que chama Yogananda. Eu acho que vai ser legal. Eu li a autobiografia de um yogi, do Yogananda, e ali eu decidia, né, pelos meus efeitos com yoga, eu falei, eu vou dar aula de yoga. E aí eu fiz, na época, o mestrado na filosofia com a formação de Hatha Yoga. Fui dar aula na Federal de Uberlândia, dava de filosofia na graduação e para cursos de arte, enfim. Meus alunos eram muito legais. E aí eu fiz um projeto de extensão de Hatha Yoga, para dar yoga para a comunidade. Comunidade de professores, comunidade aberta e comunidade geral. E ali eu observava os efeitos das posturas no corpo, e a partir disso eu perguntava para os meus amigos quem fazia essas conexões, e eles me falaram do Reichin e do Lowen, né, da bioenergética. Aí eu procurei uma terapeuta de bioenergética. Agora tem que fazer. Eu fazia com Jungiana, que meu orientador da época não era meu orientador, tá? Era meu professor, o Adilson, estudava o Jung. Então quero fazer terapia Jungiana. Então eu fazia Jungiana, parei e fui atrás da análise bioenergética, da análise Reichiana, em 2006. Encontrei uma analista haitiana, né, e de bioenergética, fui paciente dela, fazia 2 sessões por semana, fazia seminários com ela. O trabalho dos segmentos eu conheci primeiro com ela, mas ela era da década de 70, 80, que é quando a psicoterapia corporal chegou no Brasil. E a gente tinha uma noção muito diferente de trabalho corporal, que era quebrar a couraça, quebrar as resistências. Enfim, ontem eu falei isso para o Pedro, eu falei, olha, eu não faço metade do que ela faz, não faria, né? Porque eram trabalhos de alta intensidade, porque quando o Reich escreve, para os corpos que o Reich escreveu, são corpos pós-revolução industrial, corpos extremamente rígidos, na Revolução Industrial. Então, eles são trabalhadores que trabalhavam 10 horas por dia, sem CLT, entendeu? Então, esses eram as pessoas que ele pegava. E ali, na clínica, no ciclo de Viena, na clínica social, né, quando ele escreve o caráter impulsivo, você lê aquelas coisas e fala, nossa, mas eram coisas assim absurdas que você lê ali, né? De pessoas sem conexão com o corpo nenhuma. Por isso que são impulsivas. Hoje a gente fala borderline ou não neuróticas, né? Uma mulher que tem tão pouca conexão que ela se masturbava com uma gilete, com uma faca, que não sente o corpo, são corpos amortecidos para trabalho pesado. Isso foi mudando. Então, você vai ter na década de... Quando o Lowen vem, né? O Lowen está nos Estados Unidos, mas quando chega a bioenergética para cá, pós-ditadura militar, os corpos estão extremamente reprimidos, uma ditadura militar, tem toque de recolher, professores meus sofreram tortura. Um professor meu, de filosofia, ele morreu
de transtorno de espécie pós-traumático. Ninguém fala isso, né? Uau. Sou eu, mas eu falo. Ele era um alcoólatra inveterado, um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Lia latim, lia em grego. Um dia ele viu um seminário meu, num seminário ele falou, Joviniano, você tem muita facilidade para falar com as pessoas, isso vai ser usado a seu favor. Que bom, que Bom bom. mesmo. Ele batizou isso em mim, né? Ele reconheceu isso em mim, aquele professor. Ele falou, você vai comunicar com muitas pessoas. Um homem sensível. Foi encontrado morto na casa dele, alcoolizado, né? Poxa. E o que esse homem passou na ditadura? Ele sofreu tanta tortura na ditadura que para entregar os seus amigos e delatar os amigos, ele teve um testículo retirado. Imagina que dor esse homem não teve de ter um testículo retirado na ditadura. Então, quando os meus professores falam, esses professores esquerdistas contam, não são. Meus professores foram pessoas torturadas, muitos deles, ou perseguidas, né? E eu tive aula com essas pessoas. Então, você escutava aquilo, você falava, nossa, eu não quero ditadura nunca mais. Uau. Né? Então, hoje é aniversário de uma grande mestra minha, está gravado no meu YouTube, uma live que a gente fez, que é Quem Tem Medo de Karl Marx. Quem Tem Medo de Karl Marx é uma leitura que a gente faz coletiva do prefácio de Para a Crítica da Economia Política, né? Que a gente vai lendo junto o prefácio e comentando por que a gente não pensa igual, que a gente produz nossa vida contraditoriamente. E o Reich vai ler isso na psicanálise, no materialismo dialético psicanálise, dizendo que quando Freud fala que a nossa consciência se constitui em ambivalência, ele está dizendo que a gente vai ter que lidar como adultos a vida inteira com contradição. Então, querer que você seja assim, você seja assado, você seja cozido, seja frito, é uma esperança muito infantil nossa de querer mudar as pessoas. Então, quando a gente vai olhar para aquelas pessoas e falar, olha, essa é a minha mãe, tem um lado dela que é muito legal, tem uma parte dela que eu não gosto, tem uma parte dela que eu aprovo, maravilhosa, quero levar de herança comigo, tem outra parte dela que não, que está ligada a toda uma estrutura familiar e etc. e tal. Né? Então, ter essa ambivalência, conviver com essa ambivalência. Então, o Alexandre é um cara tão legal, gosto dele, por isso, por isso. Olha, mas tem um lado do Alexandre que eu não gosto por isso. Isso não quer dizer que por eu ter um lado seu que eu não gosto, que eu vou te aniquilar, Sim. que eu vou te negar, eu vou querer que você morra. Não. É a partir da convivência com a diferença e a sustentação da vivência com a contradição que a gente vai produzindo a nossa subjetividade. Então, o que está acontecendo agora? Que esse negacionismo, né? Desde o coronavírus e a necropolítica toda, e essa falta de tolerância com a diferença é um sintoma de uma civilização que não chegou na sua maturidade, que está presa em questões infantis primárias e ainda espera o Messias Salvador. Alguém que vai me tirar daqui da neurose, que alguém que vai me tirar de não sei o que lá. E não se responsabiliza, né? E aprende a viver com a contradição. Porque onde não existe contradição, gente, na nossa história do nosso desenvolvimento, onde não tinha contradição? Nem no intrauterino. Se você está na barriga da sua mãe e você sente que você tem o seu cérebro já lá atrás, reptiliano e límbico, captando todo o ambiente, a gente vai captar medo, vai captar tristeza, vai captar vergonha, vai ter criança que não era para nascer, vai ter gente que era para estar escondido na barriga da mãe, e tudo isso é captado. Então, desde ali, mas na nossa mente infantil, ou você é bruxa ou você é princesa. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Eu não consigo conviver com as contradições e ver que vão existir diferentes perspectivas. Então, essa intolerância, essa falta de empatia que a gente está vendo agora, é falta de uma conexão com o intracorpóreo. Por isso que eu falo tanto dessa conexão com o corpo, a gente acabou de falar no Instagram agora, entrar em contato, sentir, perceber o que está acontecendo fora e dentro. Porque a partir dessa interocepção, dessa percepção de si, das contradições que compõem dentro e fora, eu não vou sair querendo aniquilar as pessoas, matar todas as pessoas, porque eu sei que compõe a biodiversidade, ela é composta de diversidade. Ô, Jovi, você faria, nesse caso, depois desse histórico incrível que você relatou para a gente, você faria um paralelo entre a corposofia e as atividades esportivas, por exemplo, físicas, como artes marciais, como yoga? Como que você conectaria essas duas fontes? Bom, como que surgiu isso, né? Eu estava comentando com o nosso colega que eu estava no Instagram antes.
eu percebi isso em mim, essa cisão. A cisão, é, todo mundo percebe, a cisão está dada na cultura. Qual que é a cisão? As pessoas não podem culpar o Descartes, viu, gente? Que o Descartes, a cisão foi o Descartes, ele fala penso, logo existo, aí acabou com a nossa vida, todo mundo é o pensamento, a culpa é do Descartes. Não, se você for ler o Descartes mesmo, o Descartes tem um livro que chama Regras para a Direção do Espírito. Não é só o discurso do método, meditações metafísicas, que está lá, aquela cisão, né, celebrada ali. Mas em Regras para a Direção do Espírito, quando ele vai falar de educação, ele fala da educação física, da importância da conexão com a atividade física. Então, ele não é esse demônio do racionalismo, entendeu? Uhum. Mas tinha que escolher um Judas para malhar, então fica o Descartes como Judas. Sim. Não, o Judas do racionalismo não é uma personalidade só, é toda uma escolha que a gente fez culturalmente de valorizar a razão em detrimento das sensações. Ao mesmo tempo que o Descartes existia, existia o Spinoza, ou Uhum. Spinoza, que estava dizendo que a razão não é transcendente, não está fora, ela é imanente ao nosso corpo, Uhum. imanente ao nosso organismo, à história e aos acontecimentos. Então, isso tudo, os afetos que nos compõem, isso tudo faz parte. Só que a gente Uhum. fez uma escolha como civilização ocidental de um método positivista, de comprovações, que é importante, graças a Deus a gente tem vacina por isso, né? Uhum. A Uhum. gente tem essa metodologia. Só que para dar conta de questões humanas, a gente não, esse método não consegue. Eu sofri muito isso escrevendo a corposofia. Não chamava corposofia, tá? Chamava filosofia e movimento. Né? Então, durante um tempo, eu aplicava na escola, tinha um blog, um Tumblr, né, que eu tinha, que os alunos escreviam no meu Tumblr, filosofia e movimento, que é trazer um recurso da bioenergética do grupo de movimento, que é uma ferramenta muito legal, para questões filosóficas. Isso foi. Até eu chegar num formato, em 2013, eu tive essa clareza. Olha, eu vou passar pelos segmentos. Né? Tem o nosso olho ocular, nesse livro Flexibilizando a Couraça, a gente tem um capítulo para cada segmento. Então, Uhum. ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal, pélvico, correspondem a fases do nosso desenvolvimento. Que numa terapia individual, o terapeuta está lá conversando, ele percebe que as tensões estão mais marcadas ali, ele tem algumas ativações corporais, alguns movimentos para sensibilizar aquela tensão e promover o conteúdo emocional vir para fora. Esse conteúdo emocional, ele vem e aí eu integro aquele conteúdo emocional, que pode ser de um trauma, pode ser de um evento específico, pode ser, não sei. Só que eu estou trabalhando com grupos, né, quando eu estou dando aula de filosofia na escola, com 30. Não dá para você falar, me conta seu trauma, ai, seu olho, quer dizer, não tinha sentido. Então, eu tinha que desenvolver um tema geral que eu sensibilizasse um pouco aquele segmento e trouxesse uma pergunta. Uhum. Aí eu fiz um mapa, que é o mapa da corposofia, eu nem sei se dá para colocar ele aqui. Eu tenho um mapa, Sim. eu tenho um mapinha, que é ele é um PowerPoint que eu apresentei agora no congresso. Foi legal fazer esse mapa. Porque, né, eu tenho um mapa, fiz um mapa do ocular, o estranhamento, na questão oral, comunicação no torácico, o conflito de sentir e pensar, e assim vai. Aqui, eu acho que está aqui, conceitos, apresentação. E eu fui elaborando aos pouquinhos. Quando eu fiz esse primeiro esboço, eu mostrei para a Odila. A Odila é quem faz o prefácio do livro das couraças, tá? Falei, nossa, Odila, o que que você acha? Ela falou, nossa, isso não é uma monografia, né? Isso é um trabalho para a vida inteira. Você vai querer fazer isso mesmo, Uhum. né? Será que você está animada tanto, né? E eu acho que foi muito legal, assim. Deixa eu ver se eu tenho um mapa mais atualizado. Eu estou procurando um mapa aqui. Como você vai poder cortar? Você pode cortar esse período aí que eu estou Tudo bem. achando esse mapa aqui. Eu queria mostrar para vocês o mapa, que esse mapa o Reich já fez, é o mapa dos segmentos, que estão aqui no Flexibilizando a Couraça. O que eu fiz foi sobrecriar um mapa a partir de questões filosóficas, né? Que são questões que estão, que não é só do Joãozinho, do Luizinho, não, são questões que fazem parte da história da humanidade e por isso que elas fizeram parte da história da filosofia. Então, nesse sentido, as ativações elas são corporais, como qualquer exercício que você perguntou, de alongamento, de yoga, etc. A diferença é que eu estou associando essas tensões e essas ativações com questões existenciais que não são só minhas e nem são suas, são questões Uhum. que estão na vida aí, na De todo história. mundo.
Por isso que elas são questões filosóficas. Eu não estou achando o mapa atual. Eu vou só mostrar, então, o mapa que eu tenho aqui aberto, que é um mapa que eu acho que vai aparecer para vocês aí, né? Aparece? Parece que sim, tá vindo. Tá certo. Tá faltando a cervical aí, né? Ainda não Bem, apareceu, eu Júlio. pensei primeiro nos olhos, na questão do estranhamento. Então, eu tenho um grupo específico para trabalhar essa Isso, questão dos agora olhos, sim. certo? Depois, o contrato, né? O que você conversando a gente se entende, a gente fala, a pessoa entende outra coisa. Então, que tipo de linguagem tem? Linguagens verbais, não verbais, linguagem corporal. O peito, a conexão com as emoções. Que aí eu trabalho uma coisa muito legal que chama inteligência do coração, que é uma pesquisa que eu participei em 2012 de um workshop deles de técnicas para a coerência cardíaca, para a gente entrar em contato com o coração e com essa coerência para diminuir um pouco a falação da cabeça e poder perceber o que sente. O diafragma, a questão do poder pessoal, o abdômen, a sexualidade, que eu coloquei como ser ou ter, ou a captura da sensibilidade pelo ter e pelo parecer e não do contato com o ser, e a pelve, que é o mito do zumbi, que é o congelamento e as pessoas virarem esses robôs insensíveis, né? E aí toda a pelve, pessoas, toda a musculatura de fuga e luta extremamente contraída e congelada, e a gente não consegue reagir diante de algumas situações porque aquilo está extremamente congelado. Bem, esse é o mapa, e cada figurinha aí, né, é um encontro, é uma oficina que dura 2h30, 2h15 para cada uma dessas histórias. Então, quando eu desenvolvi, eu não desenvolvi. Eles acham que eu dou aula de educação física, às vezes, tá? Então vai ter aula de educação física, faz na quadra, faz no jardim. O do coração eu fiz toda no jardim. O jardim estava muito bonito na época, né? O jardim da escola lá que eu trabalho. Estava muito bonito o jardim. Falei, então a gente vai ser Alice, tá perdida no País das Maravilhas e vai encontrar um gato que é um filósofo. Então ela tá andando, ela tá andando perdida e encontra um gato que pergunta para ela aonde você quer chegar. Tem vários caminhos, você vai chegar onde você quiser, mas aonde você quer chegar? Eu fiz toda uma ativação torácica e trabalhando com essa questão onde você quer chegar. Foi um ano inteiro trabalhando com isso, né? O encontro dura 2h30, mas aquilo disparou tanta coisa que eles desenharam gato, eles fizeram frases de gato. No final do ano tinha um baralho de gato, né? Que a gente tirava perguntas que o gato te faria, né? Ah, que É, legal. foi Legal. muito legal esse trabalho, muito massa. E aí o que o Adilson chamou minha atenção, o Adilson Nascimento, que é quem me orientou no doutorado, um grande amigo, que, se Deus quiser estará no sábado, quem sabe ele estará lá, né? Ele falou, eu quero um livro. Eu falei, você vai ter, né? Ele faz parte da vida, né? Ele falou, olha, antes de entrar na questão dos olhos, você trabalha a pele, porque a pele é a origem embriológica dos olhos. A gente tem uma lâmina, deixa eu tirar esse negócio daqui, que seja a pele é a caixa da Pandora, né? Bom, deixa eu voltar a falar com você, grande. Quanto tempo eu tenho, né? Eu disparo falar. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Só resumindo. Porque eu entrei no trabalho da pele antes do trabalho dos olhos. Eu poderia fazer eles ao mesmo tempo, porque tudo tem a ver com o segmento ocular e percepção do mundo. Mas Uhum. quando a gente está lá no processo embriológico, a gente tem duas camadas, ectoderma e endoderma. Então a gente está dentro da barriga da nossa mãe, lá embriologicamente assim. De repente, isso faz assim e vira, né? Aí o ectoderma vira uma dobra externa que vai virar a nossa pele. E essa interação dentro e forma mesoderma, que vai virar a nossa musculatura. E é a Uhum. partir dessas camadas embriológicas a gente começa a interagir aí, começa a formar o olho e todo o restante do rolê. O coração bate, né? Depois tem os bracinhos, nosso braço é uma extensão do coração, e tudo isso vai se formando. Bom, a pergunta que eu trabalhei, né, essa experiência foi muito legal. Ela tá, quem entrar no Instagram da Corposofia, a Corposofia Oficial, lá no Instagram da Corposofia, no link, lá no Linktree, vocês podem baixar esse livro. Esse livro é para Hum. download gratuito, que chama Corpo, Arte e Desenvolvimento Pessoal. O Uhum. Arte, Corpo e Desenvolvimento. Tem um capítulo meu lá só sobre a caixa da Pandora. O que fez o nosso corpo ser intocável? Então, lá eu conto a experiência que eu fiz e problematizo isso. Porque se a pele é o maior órgão dos sentidos, é o maior contato que a gente tem, por que a gente fez a cisão a partir daí? Não se toque. E quando a pessoa é muito maluca, né? Nossa, fulana muito fora da casinha, você fala, mas ela não se toca. E realmente,
né? Porque se tocar é entrar em contato consigo, né? E a pele é essa camada que me separa do meio ambiente. Então, trabalhar o contato com a pele é trabalhar o contato dentro, fora, dentro, fora. E essa primeira contenção, essa camada de contenção, dentro e fora. Muito importante isso. Nesse momento de tanta ativação e tudo é over, tudo tem que ser demais, tudo tem que ser fantástico, maravilhoso, top, não sei o quê. Né, aquela, né? E aí a pessoa fica escrava dessa imagem o tempo todo, se ela não está em primeiro lugar, ela não é nada. Então, esse exagero da imagem, desse império da imagem, ele só ou a presença dessa idealização, ela só cronifica essa dificuldade de contato. Então, a gente cria uma primeira couraça, né, que é um amortecimento do contato com a pele. Isso vai lembrar, às vezes, quando dá uma dermatite atópica, ou dá uma psoríase, ou alguma coisa assim. Né? E aí, não é dar uma leitura genérica, né, mas perceber o que é essa psoríase, o que é essa dermatite, quando ela surgiu, como surgiu, para que está ali e que mensagem ela tem. Então, às vezes a gente só percebe dos limites nossos, né, do nosso limite, quando o nosso corpo conta, através de um problema de pele ou de uma questão de limites, com invasões. Somatizações, né? Sintomas, né? Então, eu acabei de falar isso com o Renan, quer dizer, o sintoma, ele chega na frente. Dor de cabeça, sinusite, infecção de garganta, coronavírus, sei lá o quê. Chega um sintoma na frente. Esse sintoma é uma dor. Essa dor é uma narrativa. Então tem que ter paciência para ouvir essa narrativa, né? E aí eu estava passando nesse ano de 2013, pensando no coletivo que eu estava imerso. Eu acho que é importante pensar que o meu trabalho é todo feito a partir dessas vivências. Mesmo que eu tenha uma teoria por trás, tem bastante teoria por trás, mas era uma demanda, né? Eu falei, olha, eu quero trabalhar. Eu tinha feito um trabalho com formação de professores, não deu certo, nem passei no doutorado com aquilo, graças a Deus. Depois meu orientador falou, não, a sua pegada é os adolescentes, eles que curtem seu trabalho. E, porra, mas eles são tão resistentes a trabalho, porque eles não ficam sentados, tá? Eles querem levantar o tempo inteiro. Na hora que você fala, agora a gente vai levantar e fazer um trabalho corporal, eles sentam. Rebeldes, totalmente rebeldes, né? Rebelde, é muito legal. Porque essa rebeldia, por isso que eu trabalhei o mito do Sísifo com eles, eles adoraram, porque a revolta é a saída, né? Então, a sensação de revolta cria movimento, né? Então, eu tenho que ficar amigo daquela rebeldia e falar assim, agora, por exemplo, nesse trabalho da pele, foi muito interessante, né? Que em 2013 foi a primeira aplicação, né? Desse trabalho. Eu já fiz esse trabalho em praça pública, tá? Quando o Daniel me convidou para fazer filosofia na praça, e a Alexandra, e eu fiz esse trabalho na Praça do Coco, em Barão Geraldo, que é uma praçona, né? Que tem uma feira. Eu falei, olha, eu vou começar a fazer a oficina. Eu convidei uma amiga minha, a Isabel, contadora de história. Eu falei, você conta o mito da Pandora, que é a caixa, que não pode ser aberta, e por que esse corpo não pode ser tocado? O que sai desse corpo? Né? Que não pode ser tocado, não pode ser sentido, né? Que é isso que vai sair, né? E aí a gente escutou as narrativas das pessoas sobre a Pandora e a narrativa dela, isso na praça. Com os adolescentes, o que precedeu 2013? Tinha uma redação que eles tinham que fazer para a escola, que chamava IPTV na escola, redação, que eles tinham que fazer um concurso de redação. E era, você tem medo do quê? E aí, a gente, para eles escreverem as redações, eu não fiz nada disso, foram outras professoras, tá? Elas catalogaram os medos. Medo disso, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo, né? Escutando tudo aquilo. E aí, foi no segundo semestre, eu já tinha essa oficina escrita, eu cheguei para o grupo dos professores, né? Falei, olha, tem uma proposta, mas aí a coordenadora falou, não, mas eu queria te falar um pouco do que está acontecendo aqui. A gente fez uma escuta dos medos e ela abriu a caixa da Pandora. Eu nem tinha falado nada. Ela abriu um PowerPoint, parecia aquela coisa, né? Tudo indicava o medo. Então, mas era desde esse medo de barata, medo de barata, medo de escuro, medo do fantasma, medo de não sei o que. Aí né? Medo da morte, medo da minha tia morrer, medo dos meus pais morrerem, medo de voltar para casa, medo de voltar para casa, porque em casa tem alguém
que abusa, o medo de voltar para casa porque lá sou espancado. E aí a caixa foi aberta, né? E aí eu ia fazer com os alunos, eu falei assim para a coordenadora, olha, eu ia ter uma proposta, mas eu quero começar a intervir agora, se você me permitir. Ela é fantástica, né? Ela está ela é uma das formadoras das escolas para a prefeitura, agora ela não está mais lá nesse lugar. Ela falou, não, Gioviniano, tá tranquilo. Ela já sabia, né? Eu tinha contado para ela a proposta. Eu falei para as pessoas, eu vou contar uma história. E eu contei o mito da Pandora, quer dizer, o que sai da caixa e o que fica na caixa. Falei, olha, a gente viu tudo que saiu da caixa. E agora a gente tem que ter esperança, que é a última que fica na caixa, para trabalhar isso com os alunos. Eu fiz um trabalho de sensibilização, que é o que sente, como sente, para que sente. O que vocês estão sentindo? Minha mão está gelada, minha barriga está contraída. Outra professora falou, eu olhei para esse PowerPoint, eu fiquei tonta. E fui escutando, falei, isso, tudo que está acontecendo no nosso corpo, eu fiz um trabalho muito suave de grounding, né? De respirar, de enraizar e de encontrar esperança no corpo. Aí professor é super criativo, né? Eu vou trabalhar a música do Cocoricó, que é o contrário do medo. Eu quero trabalhar, meus alunos gostam do Jota Quest, eu vou trabalhar por que o medo serve, não sei o que lá. E aí eu fui fazendo esse grupo, que era para ser para uma pessoa, um grupo só, eu fiz com todas as séries. Uma loucura. Manhã e noite. Desse grupo para todas as séries, e passando com os professores me apoiando e contando a narrativa junto, e cada um contava uma narrativa. E aí esse trabalho foi criando uma forma, e no final do ano ele virou uma culminância, que a gente fala, né? Uma apresentação de várias salas das produções. Histórias em quadrinhos, gibis, né? Que a gente falava, histórias HQs que eles gostam, mangás, exposições, fita de Moebius, que uma pessoa trabalhou, a Lígia Clark, o Caminhando, que é uma obra da Lígia Clark, eles faziam a fita de Moebius contando os medos, medo daquilo, e fazia uma cortina de medo. E essa turma foi muito legal, que eu trabalhei com eles, o que dá esperança, era um monte de palavras, eles jogaram um monte de palavras, fizeram uma caixa de palavras, né? Depois virou um envelope, um envelopinho. Então eles tinham uma instalação que eles tudo fizeram isso, né? E são muito criativos, tem que dar vazão para a coisa, né? Que era assim, você abria a cortina de medo, tinha um espelho, e você via você. E aí, quando você puxava de dentro do envelope, tinha as palavrinhas de esperança, que eram mensagens que eles tinham colocado para eles mesmos. Só que outras pessoas puxavam. Essa foi uma instalação muito linda, essa instalação. Caixas tridimensionais. Está fotografado nesse artigo, está na tese, está no artigo agora da revista da Federal do Piauí. As caixas eles fizeram, e aí o grupo é muito importante, né? O trabalho transversal, a professora de matemática mediu a caixa, o professor tal ajudou a fazer a caixa. O que é um tridimensional, trabalhar uma caixa? Então tinha imagens de medo, e no fundo da caixa várias mensagens e imagens de esperança. Então você abria a caixa e no fundo tinha essas outras imagens. Você pensar em terapia, né? Eles nunca falavam desse jeito. Mas você está trabalhando ali âncora, lugar seguro, né? Tudo isso era no fundo da caixa. Mas não perdeu o contato com o medo, porque existia um grande medo ali. Então, isso tudo foram desdobramentos desse primeiro trabalho que eu fiz com a pele. E os outros trabalhos, eles vieram uma demanda. Em 2020, quando entrou a quarentena, a Denise Dessone começou a dar um grupo que chama Sexpool, que era a leitura dos textos políticos da política sexual que o Reich fazia, isso lá atrás, falando de anticoncepcional, né? Era demonizado, mas ele falava da importância de se falar disso, né? E aí ele fez isso na Alemanha, ele fez isso com a classe trabalhadora, na época com o Partido Comunista, depois ele sai do Partido Comunista, mas ele nunca deixa de falar da importância de se fazer política sexual. Né, de estar na UBS mesmo falando e ensinando a população a educação sexual. Bom, e a gente fez uma leitura desses textos junto com a Denise. Eu queria fazer, não estava no grupo ainda. Falei, Luciana é uma amiga, o segundo capítulo é dela. Falei, Luciana, eu quero tanto fazer essa leitura. Falei, mas tem que estar no projeto Crianças do Futuro. Falei, cara, o Crianças do Futuro é um projeto do Reich. Quem está fazendo esse projeto aqui no Brasil? Conheci a Tânia Maria de Lima, que é ligada a Summerhill, que é de onde o Neil, que era amigo do Reich, formou a Summerhill. Ela está ligada sempre no Summerhill, e tinha feito no CEMEI Paulo Freire, no Rio de Janeiro, durante muitos anos, o que a gente chama
na psicologia do Reich, né, profilaxia da neurose, quer dizer, trabalho de prevenção de doenças sexuais. E para o Reich tudo é sexual, né? Então, prevenção da neurose. Prevenção da neurose. Só que, como que ela falava isso lá, né? De educação emocional, dentro de uma escola pública no CEMEI. Paulo Freire, isso foi feito durante muitos anos. Nem sabia que essa pessoa existia. Mandei a tese para ela, falei, ela leu a tese, a filha dela imprimiu a tese. O ano passado, eu trabalhei o ano inteiro com a filha dela, ela imprimiu a corposofia, ela lia, ela fotografava, e ela participou comigo da corposofia durante um ano organizando os workshops. Mas primeira turma foi a Tânia e a Ana Cláudia, que elas leram corposofia e falaram, não, isso vai ser a educação continuada dos terapeutas do projeto Crianças do Futuro. Então, eu falei, olha, então a gente vai montar. Aí foi a primeira vez que eu dei a corposofia na sequência, né? Trabalho com a pele, trabalho ocular, trabalho oral, trabalho torácico, passei por todos os segmentos, em todos os segmentos, com aqueles terapeutas, e foi uma experiência muito legal. E aí eu fui convidado pela Cartografias Reichianas e fiz de novo um outro módulo. E o ano passado, com a Thalita, a gente separou a corposofia como trabalho individual, assim, as pessoas chegavam, e aí hoje a gente já teve quatro turmas do módulo básico, né? Que passou por todos os segmentos. E os depoimentos são muito legais, as pessoas que passam, porque não é fazer uma atividade física, entendeu? É diferente, você vai associar isso com uma questão emocional e vai associar. Quando a gente está trabalhando associando com a intelectualidade, você não só aumenta o repertório, né, somático, flexibilizado, você aumenta o repertório intelectual, porque aí a filosofia é muito legal. Né, você não vai descobrir a roda, né? Você olha, aqui já tem muita gente que falou sobre esse assunto. Então a gente vai lá, bebe dos autores, né? Como uma biblioteca que você vai, né? Isso é uma influência muito do Deleuze no meu trabalho, né? O que é filosofia? O Deleuze vai dizer, filosofia é criar conceitos. Então, as aulas são pensadas a partir da leitura que o Silvio Galo foi meu professor no doutorado, teve na minha qualificação, na minha defesa, foi a primeira pessoa que me ajudou a ter um modelo assim, né, de oficina. Sensibiliza, problematiza e cria conceito. E essa é uma atividade. O Deleuze fala uma coisa muito legal, assim, né? O artista mergulha no caos e sai com afectos e perceptos, e sai com obra de arte. O cientista mergulha no caos e sai com uma vacina, com uma teoria, com alguma coisa, né? O filósofo mergulha no caos e sai com conceitos. Então, o trabalho do filósofo é criar conceitos, né? E aí, corposofia é uma palavra que eu inventei, que é genial. Poderia ser soma-sofia, poderia ser biosofia, poderia ser body, não sei lá o quê, né? Para vender, a gente coloca o nome em inglês, porque as pessoas estão tão colonizadas, se você coloca o nome em português, ninguém quer saber. Mas que corpo, no sentido de corpore mesmo, em latim, a gente fala corpo. Quando eu falo corpo, você lembra de corpo, né? E essa sofia é a sabedoria mesmo, né? Sim. Como que nosso corpo tem uma sabedoria. O nosso corpo, o Reich já tinha falado disso lá, celebrou isso, né? Que é a autorregulação. O nosso corpo quer se regular. E hoje o Stephen Porges, que é um cientista, né, famoso aí, ele fala, a gente não só se regula, né, como a gente se corregula. A gente se corregula. E aí a gente está falando, né, desde o intrauterino, no nascimento, na escola, na vida, na família, na adolescência, a gente vai respondendo aos ambientes. Se esses ambientes são hiperativados, a gente fica sem hiperativado. Jovi, eu posso entender, então, que uma vez você identificando esses conceitos, a prática que você mais usa para aguçar a percepção das pessoas são as dinâmicas artísticas? Não. 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 Eu acho que essa é a questão. Hoje na educação, tem uma psicóloga da PUC, ela guia os estágios dos psicólogos da escola, né, que eu trabalho. Ela falou uma coisa interessante numa reunião nossa, ela falou assim, hoje a gente tem esse conceito, clima da sala de aula. O que é o clima da sala de aula? Ela foi falando, né? Aí eu falei, olha, levantei minha mão, falei, olha, essa é uma coisa muito antiga. Se você pega o que o Reich está falando, de sensação de órgão, sensação de plasma e ponte radiante, está falando de clima e de conexão com o ambiente. Se você pega o Paulo Freire na pedagogia da autonomia,
Eu tenho uma live no meu canal lá só sobre isso, chama Dimensão Terápica na Sala de Aula, que é um capítulo da Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Ele vai dizer, se eu chego numa sala de aula, meus alunos estão tristes, e eu passo por cima da tristeza deles e cumpro o meu programa, numa pedagogia bancária, eu estou desconectado dos alunos. Claro, claro. Sim. Então, eu não vou dizer assim, eu vou usar uma obra de arte, eu vou usar um vídeo, ou vou usar um exercício. Eu vou me conectar com aquelas pessoas, Sim. e a partir da conexão daquelas pessoas, eu percebo que pode ser sensibilizador naquele grupo. Sim. Tem grupos que são muito sinestésicos, que o exercício, o grupo é o que faz ferver. Tem grupos que são mais visuais, né? Que se você colocar um vídeo, parou a aula, eles vão assistir aquele vídeo para sensibilizar e entrar em contato com aquela questão. O que é o diferencial do meu trabalho são as ativações corporais que vêm da terapia haitiana e da bioenergética, né? Que é, como que o Silvio Galo falava, eu sou radical na sensibilização, né? É uma sensibilização radical. Percebe como você se sente. E a partir de como você se sente, você começa... isso tudo faz parte dessa história, porque quando eu cheguei no grupo que eu iria aplicar isso, né? Eu estava conversando com os professores, eu não tinha aplicado ainda as oficinas, né? Que eu estava preparando, a pele, do medo, nada disso. Eu cheguei numa turma, eu ia dar uma aula, né? Que tinha que dar raciocínio indutivo, dedutivo, aplicar aquelas coisas, dar aula daquilo. Eu cheguei, eles falaram, professor, a gente respeita muito o que você está explicando, mas a gente queria saber de uma outra coisa que a professora de sociologia pediu para a gente perguntar para você. Eu falei, tá, o que seria? Ela foi assaltada, isso tudo acontecendo na vida. Ela foi assaltada, ela quase morreu, você sabia? Eu falei, eu sabia. Que ela reagiu ao assalto, foi terrível. Porque ela foi instintiva, ela reagiu ao assalto, o cara bateu nela, pegou o celular, ela estava roxa. Eu falei, gente, primeira coisa, a professora é impulsiva, não sigam esse exemplo. Óbvio, né? Não sigam esse exemplo. Mas vocês estão chocados, porque realmente a professora de vocês quase morreu. Né? O que vocês querem saber? Por quê? Na história dos medos, o maior medo de todo mundo é o medo da morte. Perguntou para a pessoa certa, né? Eu falei, olha... Aí eu contei essa história. Eu comecei a fazer filosofia com 4 anos de idade. Que é o contato com a morte, né? O Platão vai dizer filosofar é se preparar para a morte. É entrar em contato com a finitude, e a partir desse contato com a finitude surgem as grandes questões da vida, que é o tempo, o que é a verdade, o que é o bem, o que é a beleza, qual o sentido da vida, né? Qual vida vale a pena ser vivida, né? Viver a vida as pessoas vivem, algumas sobrevivem, mas a pergunta que o Camus faz, por exemplo, para o suicídio é qual vida vale a pena ser vivida? O suicida não quer viver, ele não quer viver aquela vida que ele está vivendo. Ele não quer morrer, esse cara quer morrer. Não, ele não quer viver aquela vida. Então, que vida vale a pena ser vivida? Ou como fazer a vida valer a pena ser vivida? E aí a gente vai pensar sobre o sentido da vida. Sim. Eu Né? me conectei com poucos pontos da sua história, principalmente na fase mais infantil, digamos assim, e com 5 anos eu fui levado num enterro, num velório. E eu fiquei muito assustado de perceber as pessoas tristes, porque eu já tinha uma ideia de que aquilo, na verdade, era uma libertação, devia ser comemorado, como em outros países, em algumas civilizações acontece. Aí começou essa minha curiosidade, parecida com a sua. Com 14 ou 15 anos, eu estava num barzinho com os amigos, entrou um Hare Krishna vendendo um Bhagavad Gita. Comprei na hora. Então, de alguma forma, eu também sempre tive essa preocupação em saber de onde eu vim e para onde eu vou. E aí, ouvindo você falar sobre esses casos todos, esses conceitos todos, fica assim uma vontade de perguntar, de fato, como que tratamos isso? Com dinâmicas, eu me referi à arte, porque você falou de instalações, de construções, de esculturas. E eu fui um aluno de escola de artes também, minha mãe era artista plástica, então a arte sempre fez um pouco parte da história da minha família. Inclusive, eu fiz arquitetura também acreditando que ia poder exercer um pouco essa atividade artística, e durante o curso tiveram realmente momentos bastante parecidos com intervenções e com instalações, que eu acho incrível e gosto muito até hoje. Então, a questão é como aproveitar todo esse conceito, esse conhecimento que você organizou de uma forma genial como corposofia, na prática, em grupos ou individualmente. Como é que isso acontece? Individualmente, eu acho que o foco da organização do trabalho, vocês podem baixar a tese, ela está gratuitamente para ser baixada no site da Unicamp. Quem quiser me
pedir, eu posso enviar o PDF, né? Vocês podem ver como que se desenvolveu. Ela é pensada para grupos, né? Ela é certo? pensada para grupos. A Dinâmica de descrição grupo. que eu dou dos exercícios. Faça um círculo, ande pela sala, tá. Perceba, convide o grupo para perceber. Isso está tudo descrito, né? Eu descrevo o que eu fiz, esse era meu trabalho de relatar a experiência. Depois, eu escolhi uma situação, que é o foco da tese, eu analisei com a metodologia da pesquisação, da cartografia, o que eu tive naquele grupo ou não. Mas a minha experiência com os grupos que eu já dei até agora, os grupos eram muito diversificados. Os adolescentes são aquelas figuras que estão lá, que é onde me dá muita pulsação para pensar questões, né? Então, Uhum. ali eu mudo estratégia o tempo todo. Mas os grupos que eu apliquei a metodologia com começo, meio e fim, tinha artistas, tinha professores, tinha educadores, Todas tinha as gente da faixas Bolsa de etárias, Valores. né? Eu tive uma turma que tinha gente Bem, advogado, outra da Bolsa de Valores, tinha entendi. uma outra turma que foi metade não estava no Brasil, sabe? A gente estava nos Estados Unidos, outra em Portugal. E, nossa, que interessante esses grupos. Sim. Tudo isso, eu ia percebendo que eles iam. Tanto que no último encontro eu peço que eles tragam o que o processo atravessou as vidas. E todos os fazeres acabam sendo atravessados pelas oficinas. Né? Tem pessoas que vão levantar repertórios e questões na terapia individual e aumentar seu repertório com seus clientes individualmente, que elas não vinham, que elas estavam muito restritas, às vezes, a uma abordagem, a uma técnica, e perdia essa dimensão mais ampla de humano. Né? Outras que já trabalhavam com o grupo, ao mudar a metodologia do grupo, falaram assim, Gioviniana, esse negócio que você faz é muito interessante, dessa composição, de sair de um lugar hierárquico, né? Eu sou o professor, eu vou depositar isso em vocês, mas de trabalhar e propor, e deixar que o grupo traga ativações também, e compor, que é a ideia de que quando a gente está fazendo hierarquia, a gente não está Uhum. fazendo composição. Uhum. E fazer composição é que você também tem um saber que compõe, você também tem um saber que compõe, e a gente vai compondo esses saberes, né? As oficinas, elas são disparadoras de saberes. Isso vai sendo composto ao longo do processo, E como que né? esse Então, grupo se cada um vai forma, ser Jovi? atravessado. Como que esse Hum? grupo se forma? É um grupo que se forma e procura você? Você que como é que acontece esse Olha, processo? eu tenho quando eu ano passado, os primeiros grupos vieram já, né, feitos do Crianças do Futuro. Depois a gente a gente lança na internet e coloca que tem que ser maior de 18 anos, porque se a gente tiver menor de 18 anos tem que ter os termos de consentimento, assentimento. Às vezes eu já Uhum. tive experiência na internet deles falarem que tem 18 anos, mas não tem. Eu falei, então tem que conversar com seu pai para você participar dessa oficina, né? Claro. Tinha um vestibulando, né? Foi interessante para a oficina. Eu falei, olha, fulano, mas aí você está falando do seu vestibular, que idade que você tem, né? Ele falou, na verdade está assim. Ele queria participar. Eu falei, mas tudo bem, tipo, acho que seus pais, né? Seu pai autorizando, a sua mãe, não tem problema, mas que a gente vai trabalhar, não é uma terapia, mas é terapêutico, né? Então, Não é terapia, porque a gente está né? trabalhando questões abertas, etc. Não é a proposta da corposofia. Eu dou grupos terapêuticos, é diferente. Quando eu estou dando um grupo terapêutico, a proposta é outra. Quando eu estou fazendo corposofia, não é terapia, é terapêutico, porque a gente pode trabalhar, Entendi. conversar, etc. E aí eu tenho lançado os grupos, os últimos grupos vieram, né? A gente foi fazendo. Qual foi a estratégia anterior, né? A jornada da Coraça, ela realmente tinha bastante pessoas. Eu dava 2 maratonas da corposofia, onde eu falo do que é, e as pessoas se inscrevem, elas vêm. E vêm de diversos lugares. Eu peço só para ter mais de 18 anos, né? E se responsabilizar. E também, se a pessoa se sente muito mobilizada, né? Às vezes você faz uma pequena ativação de 2 minutos, a pessoa chora. Ela está mobilizada. Aí é Entendi. importante você estar com acompanhamento terapêutico e você também usar dos seus recursos expressivos, né? Que eu convido todas as pessoas a terem isso eu falo para qualquer pessoa, tá? Pode ser tanto do grupo como individualmente, falo, é muito bom ter um diário de bordo, um Hum. diário, alguma coisa que você escreva os seus Uhum. sonhos, que você escreva o que você, né, à noite tive um insight, tá? Porque a gente perdeu muito, sabe? Vou escrever tudo no meu celular. Tudo bem, você pode escolher isso. Mas o caderno, Não quando a gente escreve com a funciona nossa assim. mão, Exatamente. esse movimento que o Marx vai dizer, né? Esse movimento aqui desenvolveu o córtex frontal, É. né? A nossa pinça. Então, escrever
né, faz um outro registro. Então, os do grupo, eu já tive uma experiência assim de uma moça no grupo que não fez terapia, ela não gostava de fazer terapia. Falou, eu não vou fazer terapia. Falei, então, como que você vai Esse é um elaborar esse ponto. conteúdo? Esse é um ponto. Ela procurava, A gente né? indica terapia para muitas pessoas, mas as pessoas nem sempre têm uma receptividade positiva, né? A terapia Sim, ainda é uma coisa um pouco mistificada, não explica bem o que vai acontecer, a pessoa fica receosa e se fecha. E acho que essa sua dinâmica é bem interessante, é bem convidativa. eu acho que a terapia é interessante, mas não é para todo mundo, né? Talvez a Não, pessoa não não. vai gostar de fazer aquele processo individual, Ah, ela ah. prefere esse processo em grupo que ela se conhece mais. Tem gente que não gosta de grupo. Eu não gostava de grupo. Eu resisti grupo até 2000 pô, até comecei a escrever isso, né? Que eu percebi assim, minha resistência ao grupo era porque o complicado do grupo é que as projeções pipocam, né? A pessoa foi lá, a pessoa deu uma resposta porque ela deu aquela resposta. Aí você já fala, não, mas respondeu igual a minha tia falava. A Uhum. minha tia falava assim, pô, que a tia falava assim, como assim? Eu não sou sua tia, não. É, puxa na memória, né, e É traz e difícil foi igual. lidar com o grupo, porque as projeções vêm, as dificuldades vêm, né? Os conflitos vêm nos grupos, né? E aí eu acho que por isso que os recursos são legais. Dançar, tem pessoas que no final do processo elas apresentam uma dança ou um desenho. Uma vez agora eu estava dando uma conversa, uma menina me escreveu, falou: Nossa, aquele desenho que eu fiz com você na Corposofia, ele fica na porta do meu quarto. Aquele desenho é muito importante para mim. Nossa, que interessante, né? E aquilo ficou para ela. É, Então, a arte nesse sentido, que isso, está dizendo, né? O isso. cantar, o escrever, Exato, é uma exato, forma exato. de trazer a expressão, é uma forma de elaboração, Sim. né? O Guattari no Antiédipo, eu acho tão legal, né, eles estão fazendo toda uma crítica à psicanálise, não sei o quê, e tem um momento que ele fala, né, desse conflito, ele brinca com a pessoa, aí você vai lá chorar para o seu analista, não sei o quê, não sei o quê, ele fala, cante, cantar é grátis, né? Quer dizer, vai cantar, Aham. né? Canta, cantar é grátis. Então, a gente poder ter essas saídas. Acho que a terapia é uma forma de elaboração, né? Sim, Eu faço terapia há 22 anos, acho que eu devo gostar, né? Então, somos dois. ou precisar. A gente não tem uma questão só de se identificar. A gente tem uma classe média no Brasil e que a terapia ainda é muito elitizada. Quem tem Uhum. dinheiro para pagar terapia ainda é uma classe média, né? E é uma classe média às vezes muito ressentida, né? Que tem várias questões aí para se pensar a classe média, mas é uma classe média que precisa de terapia e ela sabe que precisa. Reconhece que precisa, né? O que é mais Uhum, interessante. uhum. E parece que a Covid ajudou um pouco nisso, né? Divulgou um pouco mais, os terapeutas abaixaram os preços das consultas e permitiu um acesso melhor. Isso foi muito interessante. Sim, o projeto Crianças do Futuro, eu não cobrar, a Corposofia era oferecida, né? Eles todos tinham bolsa integral porque eles atendiam gratuitamente. Me chamou muito a atenção quando você falou de aulas de saúde emocional. Isso é um sonho, né, numa sociedade desenvolvida, porque acho que desde que nascemos não somos orientados nem pelas famílias nem pela escola a prestar atenção nas nossas emoções. E nós vamos nos tornando reféns disso ao longo do tempo, pelas Uhum, crenças que a gente vai acumulando e pelas couraças que a gente vai formando. Como que uhum. você imagina que poderíamos incentivar esse tipo de saúde emocional? Olha, eu estou tentando, né? Eu acho que deixar deixar, por exemplo, a jornada flexibilizando a couraça muscular aberta para qualquer pessoa assistir no YouTube, né? Eu acho Perfeito. que o livro é uma materialização dessa jornada, por isso que eu estou Sim, falando, leiam, né, debatia, que é sim. uma forma, que é uma linguagem. O que o Reich Ah, vai dizer? Né? Essa couraça, ela se forma para se proteger de ameaças do meio ambiente e de uhum, uhum. ameaças internas, né? Reação do Então, medo, essa né? criança que é espontânea, feliz e divertida, né? Ela Uhum, vai uhum, colocar aquilo para fora. De repente é menina, fecha as pernas, não sei o quê, tá, tá, tá. Menino, e você fala como homem, não sei o quê. Então tudo isso vai fechando, tudo que era tão divertido passa a ser uhum. reprimido. E a gente internaliza a repressão. Então a gente contrai também, que quando o impulso vem, aquilo também é trancado, porque é perigoso vir. Então a gente está sempre se encoraçando, né, se trancando para ameaças de dentro e para ameaças de fora.
né? Então, nesse sentido, flexibilizando eu sei que essa defesa e essa contração tem uma história, ela tem uma estrutura, então eu respeito essa estrutura e vou deixá-la mais flexível para que eu possa usar desses recursos e poder atuar na vida. No final da vida, o Reich, que é o cara que pensou essa couraça, né? Primeiro ele definiu essa noção de couraça muscular do caráter. Ele vai perceber que os adultos realmente são muito complicados. Já estava trabalhando com biopatia do câncer, com tudo, os adultos são difíceis mesmo. E ele escreve Crianças do Futuro. Recomendo que vocês assistem lá no meu YouTube a conversa que chama Crianças do Futuro, com a Tânia Maria de Lima, que é quem fez esse projeto no CEMEI Paulo Freire do Rio de Janeiro durante muitos anos. Durante muitos anos, né? Que é essa educação emocional. Mas o que o Reich vai perceber, e depois a Eva Reich, que é a filha dele? É lá no pré-natal, ninguém se falava disso, né? Mas lá ele está falando, olha, é lá no pré-natal, na gestação, no parto, nos primeiros anos, que a gente pode deixar essa criança mais pulsátil e mais vibrante. Então, eu acho que não é uma solução, eu acho que é essa solução multidisciplinar. Sim. Então, é desde o ginecologista que vai atuar naquele pré-natal, desde como essa criança está sendo gestada. É um útero quente, afetivo? É um útero frio? É um útero que já deixa esse bebê contraído? Né? Ou como que eu vou fazer isso quando nasce? Né? Como que eu recebo essa criança, o que vem do corpo, a recepção da sexualidade dela? Como que é isso? Isso pode ser bem-vindo? Isso é incluso? Né? E aí eu acho que vai indo para todas as fases, né? Para a adolescência, que a adolescência a gente redita muito que foi na infância e na vida adulta. Mas é muito importante que desde o pré-natal, acho que isso é fundamental, e nos primeiros anos de vida, você tenha capacidade de dar para esses organismos a possibilidade de pulsar. Pulsar é sair dessa situação que é só angústia, experimentar o prazer, experimentar pulsar, experimentar contrair, mas experimentar expandir. Respiração. Esse movimento. Os asanas. Respirar, seja que língua que você quiser, mas se você respirar nesse sentido, é pulsar com, né? Acho que o Renan falou, nunca ouvi falar de crânio sacral. Eu fui fazer crânio sacral, né? Porque o marido da minha terapeuta, né? Fazia crânio sacral. Então a gente fazia terapia corporal, bioenergética e combinava com crânio sacral. E era tão bom, porque a sensação que eu tinha é que ali, naquela sessão, é como se eu entrasse de férias. O que meu corpo experimentava. Eu sempre quero oferecer para os outros aquilo que para mim é bom, uma maluquice que eu tenho. Claro. Nossa, eu quero muito fazer isso nos outros. E aí eu conheci a biomecânica, que é o Upledger, depois conheci a biodinâmica, que é uma crânio sacral, que é muito linda. Por que eu lembrei da minha professora da Aziz aqui? Falou, um aborígene, se você for colocar a mão ali, né, no sistema crânio sacral, que vem da base do crânio, passa por dentro da nossa coluna, né, corre pelo tubo dural ali no nosso na medula. Onde estão os chakras, né? Então, um aborígene, eu não vou lembrar quantos segundos, é aproximadamente 40 segundos de expansão. Vai. 40 de contração. Respirando. Uma respiração é uma inspiração e uma expiração. Então, imagina, ele vive num ambiente que não existe essas paredes. Aí ela até brincava, imagina essa pessoa que tem uma pulsação 40, enfia ela no metrô lotado de pessoas que estão respirando 3 por 3, entendeu? É como se enclausurasse essa pessoa numa prisão. Ela vai ter um mal-estar muito grande nesse ambiente. Uma forma de morte, né? Uma forma de morte. Sloan vai dizer, né? Por Paramos que a de gente respirar. respira menos? Respira menos para sentir menos, porque respirar profundamente é sentir com intensidade. Já ouvi também fazendo uma referência à questão física, né, do corpo, movimento do corpo, o entendimento do corpo. Você faria algum tipo de relação com a constelação de Bert Hellinger? Olha,
Eu não sou constelador, eu já participei de muitas constelações. Uma colega minha, a Maílde, uma querida, mora lá em Barão Geraldo. Eu ajudei ela em muito. Ela fez toda a formação na Alemanha, na Suíça, Uhum. com ele mesmo, né? E achava interessante os movimentos, né, de Sim, tudo. Trabalho aqui também num espaço que tinha toda terça-feira, tinha constelação. Eu acho interessante alguns princípios, sim, né, sistêmicos. sim, Eu acho que exato, pensando nesses princípios exato, sistêmicos, né, que eu não sou especialista nisso, a gente é importante pensar que nós não somos separados de um sistema. Quando perfeito, o Reich está perfeito. falando lá da formação, que é importante olhar para a gestação, hoje a gente pensa na mente, a criança é um papel em branco. Não, não, gente. A gente vai ter traumas que são transgeracionais, né? E que tem uma linha transgeracional. A gente não vem como Uhum, papel em uhum, branco, não, uhum. né? A gente sabe que o nosso DNA carrega toda Sim, essa memória sim, da sim. transgeracional. Só que é importante hoje na terapia reichiana, uma coisa muito importante chama epigenética, né? Se você entrar no podcast da terapia reichiana, tem o Rubens Boulos, que é um professor do instituto que eu estudo também. Eu estudo nesse instituto que chama Instituto Brasileiro de Análise Reichiana. Uhum, Então, lá tem um professor que dá aulas de epigenética. Quer dizer, a membrana celular comunica com o meio. Então, a gente sabe que o DNA nosso não é um destino. A gente está interagindo com o meio. E aí, com certeza, o nosso sistema familiar e as relações interpessoais influenciam diretamente na forma como a gente reage, sim, né? Então, não tem como você separar uma célula do sistema, porque perfeito. epigeneticamente ela se comunica dentro e fora, e essas proteínas todas que essa membrana produz se comunica dentro e fora. Então, Uhum, o que pulsa, como pulsa. sim. E esses ambientes compõem, O né? que você falou aqui para a gente também me lembrou um episódio que aconteceu comigo há uns 20 anos atrás, onde, através de uma regressão consciente, eu cheguei no momento do parto, do meu parto. Eu Uhum, senti todas as dores, angústias e medos e pavores que a minha mãe sentiu naquela época. E a gente alimenta uma fantasia de que nascer é uma coisa maravilhosa, linda, uma coisa de Deus, né? E que a mãe é tremendamente apaixonada por nós desde sempre. Não é bem assim. A mãe passa por uma convulsão de emoções e isso fica impregnado na gente. A gente cresce uhum, carregando isso junto. Por isso que sim. também me remeteu essa conexão com a questão sistêmica do Hellinger, porque eu acho que não dá para negar essa questão sistêmica, né? Tá tudo ligado. E você também desenha Sim, isso muito bem, sistemicamente, né? sim. Você desenhou isso muito É, bem. Legal. eu tenho um pouco assim de receio sobre os trabalhos. Eu já vi pessoas que tinham pouca coragem, pessoas desorganizadas, né? Hum. E aí essas pessoas as que mais querem tomar ayahuasca e fazer de tudo. É terrível, né? Né? Nada contra quem toma Nada ayahuasca, mas a contra, questão é que tem ao pessoas contrário. que falam, meu, né? Acha Você que a tem que saída é por criar aí, né? coraça. Você tem que criar coraça, tem que ter coraça para se defender do meio ambiente. Você tem pouca coraça. Então, essa pessoa já tem pouca defesa, e às vezes ela vai em constelações e sai muito desorganizada, porque ela vê o inconsciente dela para fora e aquilo é demais, né? É demais para ela, e aquilo desorganiza. Mesma coisa a ayahuasca, mesma coisa. Quem quer entrar em contato muito direto com o inconsciente tem pouca estrutura e acaba se Sim, desorganizando. sim. Então, eu tenho muita cautela Perfeito, em quem perfeito, indicar para esses trabalhos, sabe? perfeito, Justamente perfeito, porque eu já participei de alguns, então eu sei que tem que ter um grounding, né? Que tem que ter uma estrutura perfeito, para se perfeito. assimilar às coisas que vêm do inconsciente. Mexer com o inconsciente não é fácil, né? Então, as ativações no YouTube, né? Te dando, imagina, trabalho corporal no YouTube. Então, o tempo todo, todo mundo que vinha falava, a gente vai fazer 1 minuto e você observa como você fica. E se você perceber que foi demais, para. De novo, me Porque conecto com o seu relato, porque em 2018, quando eu tive crise de depressão, ansiedade, psiquiatra, psicoterapeuta, centro espírita, tudo que eu achei, eu fui buscar. E foi a minha psicoterapeuta que me indicou a constelação. Aí o que aconteceu? Eu trouxe esse mapa que foi revelado da minha história e ela me ajudou a interpretar e a conduzir o entendimento disso ao longo do tempo. Portanto, eu entendi que esse processo funcionou porque um ficou amparado pelo outro. E é esse modelo que a gente oferece na Consciente, né? Então, inclusive, também, no momento que eu quis me desligar dos remédios,
que eram receitados pelo psiquiatra, porque eu achei que aquilo dava para parar, mas ele não queria que eu parasse. Mas eu fiz um desligamento proporcional, né, aos poucos, e foi com 3 celebrações de ayahuasca que eu me livrei dessa química. E a ayahuasca me liberou como uma medicina e funcionou exatamente no propósito que eu achei que faria sentido, né? Ou seja, eu troquei a medicina, mas por uma medicina que me elevou na consciência e não me adormeceu, me anulou de novo. Enfim, a gente acaba entrando aí em algumas consonâncias de histórias bem interessantes. Sim, e perceber, eu acho que tem no Netflix, né? Tem 2 documentários muito legais. Um chama Indústria da Cura, Já que assisti, é já muito assisti. importante, né? Muito Que é essa legal, muito venda que o legal. Brasil tem, de que É, tudo fica salvação de tudo. Aí, aí a é. pessoa tem alguma coisa, toma ayahuasca, tem alguma coisa, faz não sei o quê. E aí fica uma coisa tão assim, pílula mágica, nunca entra em Não, contato profundo consigo mesmo, né? exatamente, E exatamente. tem um também que é como controlar a sua mente, são Também dos assisti. psicoativos, né? Sim, Que são dos muito psicoativos. Eu legal. achei interessante. Sim, Eu trabalho sempre com 2 psiquiatras que, se a pessoa precisa, eu sempre tenho 2 colegas que eu gosto muito. Um já legal, trabalha legal. com canabidiol e outras coisas. E um que é bem alopata, mas tem a formação em análise, né? Que tem essa formação em psicoterapia corporal com um outro psiquiatra. E em muitos momentos a medicação é importante porque ela é um Sim, colchão sim, existencial para que a perfeito. pessoa atravesse a situação da angústia. Sim. Mas eu tive uma última experiência que eu tive, um caso que precisava da medicação porque estava completamente, eu não conseguia entender muita coisa do discurso, Uhum. e foram 4 meses junto comigo e sempre ele junto, o psiquiatra junto, 4 meses. E aí, com uma mudança no estilo de vida, com a atividade física, com a nutricionista que também é uma parceira, com a nutricionista, com a atividade física, e ela me mandou uma mensagem tão feliz, ela falou: eu tive alta! Eu tive alta. Eu falei, que legal. Ela falou, Jovininha, eu não imaginava que ele ia me dar alta. Eu estava observando que ela estava ficando muito bem, mas não sou eu que passo medicação, então Claro, ele claro. tem que dar alta. E aí ela falou, tive alta. Eu falei, olha, eu acho que muito legal, porque você é muito comprometida com o seu processo. Você se engajou. Tem as oficinas de TRE, das técnicas para redução do estresse. Eu recomendo para todas as pessoas que eu atendo. Uhum. Recomendo para vocês, se vocês quiserem participar. É um projeto que acontece pela Secretaria de Saúde de Brasília. E agora a gente fez uma pesquisa junto com a Fiocruz, que finalizamos agora essa pesquisa amanhã, né? Amanhã a gente finaliza um protocolo de 6 encontros para populações impactadas pela pandemia. Que Eu legal, apliquei com parabéns. adolescentes e com Parabéns. pesquisadores da Fiocruz, com os meus amigos. E na escola com a minha amiga Mariana, que a gente aplicou com deficientes visuais em 2015, foi muito bom, e agora com os adolescentes. Todos podem participar, toda terça-feira às 16 horas, toda quinta-feira às 19, gratuito pelo Zoom. Se vocês 16 quiserem vir, no sempre Zoom. tem um facilitador voluntário dando as técnicas. Então, essa pessoa, né, que eu vi que teve alta, eu achei muito legal. Quer dizer, tem muitos psiquiatras que são diferentes, você tem que saber com quem Sim, você vai indicar. sim. Né? Então, esses 2 colegas que eu gosto muito, eles são menos medicação e mais Legal, atividade física, menos legal. medicação e a nutricionista junto. Hoje a gente Bacana. sabe que os antidepressores são produzidos na nossa barriga e não no nosso cérebro. Então, a nossa Hum, alimentação e as atividades físicas sim, influenciam sim. direto na produção de serotonina, noradrenalina e outros antidepressivos, e as endorfinas e todos os antidepressivos, né? Então, essa compreensão que a gente tem hoje não se tinha. Claro que vão ter psiquiatras que não estão, né, atualizados e não são esses que estão aí inclusive um deles, né, que atende pela Unimed, tem o estudo com canabidiol e outras Uhum, medicinas que estão uhum, chegando. uhum. Então, tem psiquiatras e psiquiatras, e Sim, sempre que a pessoa está com psiquiatra, eu peço o contato do psiquiatra e faço um trabalho coletivo. Claro que tem uns legal. que querem, tem outros que não, e eu sempre opto por aqueles que querem, porque hoje a gente sabe que a medicação, a gente tem que ter sempre, uma visão haitiana, né, no que eu trabalho. São 3 momentos muito importantes. A gente tem que olhar a história da pessoa, a história do corpo, como aquele corpo constituiu aquela formato, aquela defesa, na história da vida. Depois, né, como as ativações corporais que a gente tem, que são exercícios
seja da bioenergética, seja da vegeta, de qualquer abordagem que a gente usa, focalização, se quiser usar. EFT, eu adoro EFT, trabalho com EFT desde 2007, uso muito EFT, pode ser, isso é uma parte. E a outra, o psicofármaco, que aí a gente tem que estar trabalhando junto com o psicofármaco, porque muitas vezes, se o psiquiatra e a pessoa não tem uma observação do fármaco, ele pode estar inadequado. Sim, Então, sim. esse feedback da pessoa e do terapeuta para o psiquiatra, às vezes muda. Um outro caso, né, era uma dosagem X, que estava indo bem. Aumentou a dosagem e hiperativou um monte de coisas que na terapia a pessoa não estava dando conta. Era muito conteúdo. Aí reduz a dosagem e volta, e aí o conteúdo é administrável. Sim, Sabe assim? entendi. Então tem de ter esse diálogo Claro, entre essas claro, instâncias, claro. né? Que senão a gente fica preso num narcisismo muito grande, de que o professor sabe tudo, ou o terapeuta sabe tudo, Perfeito. ou eu sei tudo, sei lá. Né? E a gente está em rede, o século XX é o século da rede. Perfeito. Século Jovi, XXI é isso aí. já temos mais de 1 hora de conversa, foi incrível, foi fantástico, uma verdadeira aula Obrigado. para mim. E eu queria muito agradecer a tua presença aqui na nossa conversa hoje e dizer que me honra muito ter a sua presença no nosso grupo da Consciente. Acho Obrigado, que eu que você agradeço. Espero... premia, você honra muito esse nosso conceito, essa nossa abordagem, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muitos trabalhos interessantes futuramente. Espero contribuir com vocês. Eu acho que a gente está todo mundo atravessou um grande trauma coletivo, que é a Sim. pandemia. E isso vai ficar em nós, se Deus quiser, sem outra pandemia tão cedo, né? Que a gente sabe que tem, isso faz parte do planeta agora, essas doenças todas. Sim. Mas como criar resiliência, né? Eu acho por isso que eu gosto de fazer os trabalhos com os grupos e interagir. Eu convido vocês sábado às 15 horas, das 15 às 17, eu vou dar um grupo sobre isso, né? Sobre resiliência, sobre enraizamento, fluidez. Eu vou dar algumas ativações, alguns exercícios do livro, e às 17h30 vou falar só sobre o livro, e o livro vai ficar disponível para as pessoas. E aí os grupos estão sempre aí, eu estou sempre na internet oferecendo os grupos também, presencial, online, e é muito importante a gente ter essas 3 coisas, né? Então, no evento de conectado. lançamento do livro, você vai ter uma dinâmica antes, é isso? Vou dar uma oficina. Uma oficina antes das do 15 às lançamento do livro. 17. Ah, legal. Na oficina eu vou dar muitos exercícios daqui. Não, sábado né? estaremos lá. Vamos aproveitar. Bem-vindos, bem-vindos. E essas 3 coisas são importantes para a gente estar no século XXI. Se conectar com as forças de continuidade da vida, com as forças afirmativas da vida. Existem forças negativas, negacionistas da vida. Então, se aliar às forças afirmativas da vida, fazer redes que estão conectadas com essa força da vida, da continuidade, e produzir diferença. Respeitar as nossas singularidades e produzir nossos trabalhos com as diferenças que cada um tem, respeitando a nossa diversidade. E é isso que é a biodiversidade. Ao contrário do que nos dizem, não somos todos iguais. Né? Não, e justamente por isso, né? Honrar nossas diferenças fazem o mundo ficar muito mais colorido, muito mais divertido. Não tem outro jeito, vamos trabalhar para isso. Obrigado, Jovi. Boa noite. Até uma próxima conversa, que eu achei que nós temos material para muitas conversas. Obrigado. Obrigado, Thaís, Obrigado, Luiz, gente. Obrigado Ana, Gabi, por todo mundo acompanhar aí. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado pela paciência. Olha, venham sábado pegar o livrinho de vocês aí, divirtam-se. Legal. Um beijo muito grande. Tchau, tchau. Beijo. Muito grato, tchau.